Boa tarde, estou aqui de volta e hoje eu vou lhes falar de um assunto muito específico, a radioatividade. Eu estou retomando, portanto, aquela série Por que e como eu me tornei um ativista antinuclear. Eu tinha interrompido na semana passada, porque aqui no Brasil não dá para não falar do que está acontecendo no nosso país todos os dias, cada dia, cada surpresa. Agora a última, essa história de simplesmente explorar a Amazônia em parceria com Trump. Bem, mas vamos lá, temos que falar também desses assuntos de mais longo prazo, como é o caso do nuclear. A radioatividade é, digamos, esse fenômeno da natureza que resulta do fato de que muitos elementos da natureza emitem naturalmente radiações. Estão sempre emitindo radiações. É um fenômeno que foi descoberto no final do século XIX e começo do século XX. Muitos cientistas se aplicaram nessas pesquisas. Alguns chegaram a ganhar prêmios Nobel, o caso do Pierre Marie Curie, por causa exatamente desse tipo de descoberta. Naquele tempo eles ainda não viam os efeitos negativos que as radiações poderiam ter no corpo humano, mas eles estavam vendo os efeitos positivos. E aí descobriram o raio-x que hoje em dia a gente utiliza sistematicamente quando vai ao dentista, ou quando quebra um braço tem que ver onde quebrou, como consertar, ou até para coisas um pouco mais complicadas, como é o caso da radioterapia do câncer, em que se usa as radiações para tentar matar células cancerosas que estão no nosso corpo. Então a radiação é uma coisa que, do momento que foi descoberta, inclusive se estendeu para outros usos industriais, usos agrícolas, a gente convive com isso. Inclusive convive mais do que a gente imagina. Quando a gente atravessa solos graníticos que tem lá a radiação natural do solo vindo para nós, ou quando, por exemplo, viaja de avião, muita gente nem sabe que está lá em cima recebendo radiações cósmicas, aliás, por isso que os tripulantes são obrigados a viajar um certo tempo e depois parar, porque o corpo deles já recebeu a quantidade de doses que o corpo aguenta. Os trabalhadores do nuclear, a situação muito pior, muito mais séria, porque eles têm que entrar para trabalhar em áreas das usinas que são extremamente radiativas. Aí, por isso mesmo, eles são obrigados a levar dosímetros e, normalmente, esses dosímetros permitem que se veja quando o corpo deles atingiu a quantidade de doses que pode aguentar sem efeitos negativos. E aí eles têm que parar de trabalhar e continuar depois de um certo tempo. Então a radiação é uma coisa que está aí na natureza, estamos convivendo com ela. O problema não é da irradiação, isso é sermos atingidos por radiações. O problema é nós sermos contaminados pela radioatividade. E isso se dá no quê? Exatamente nos acidentes nucleares. Ou seja, quando há um acidente com dispersão, acidentes de tipo severo, mais especialmente aqueles em que há explosões, em que há uma dispersão de partículas radioativas que nós, sem saber, porque elas são invisíveis, são microscópicas, não sentimos, não tem cheiro, não tem nada, e que, portanto, nós podemos simplesmente respirar para dentro dos nossos corpos. Ou então comer, porque ingerir partículas radioativas que estão depositadas em alimentos que receberam de alguma maneira essas partículas. Até tocar em objetos contaminados pode fazer com que elas penetrem no nosso corpo e aí estão dentro do corpo. E aí é o problema, porque dentro do corpo elas continuam a emitir radiações, só que elas são livres, não tem controle nenhum. Não há possibilidade de dizer, pare de emitir radiações, eu vou mudar de emprego, não dá. Ou seja, estão lá dentro fazendo o mal que fazem. E o mal que fazem é exatamente destruir nossas células por dentro. Esse, para mim, é o problema que mais me impressiona na questão nuclear. Em toda a minha caminhada
nesse ponto aí, realmente eu disse, aí realmente não dá. Aí é o limite do que a gente pode aceitar. Mas vamos voltar a falar disso no próximo vídeo. Espero que vocês, se gostaram, se inscrevam neste canal e de qualquer maneira ponham aí um likezinho, porque ajuda a que a gente tenha mais audiência. Até o próximo, muito obrigado.